Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola ministerial nesse domingo. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Mas nós estamos aí para aprender um pouco mais. Hoje também eu sou aluno, hoje também eu vou ser aluno, não é isso? Eu também. Nós vamos ter um professor de excelência ministrando para a gente e vamos estar aí prestando atenção, que tem muita coisa boa para a gente aí, não é isso, Alan? É verdade, né? A gente hoje vai aprender um pouquinho mais sobre o livro do Levítico. E como o pastor Fábio falou, a gente vai ter um professor especial direto da Europa, não é isso? Isso aí, pastor Pedro, né, vai estar com a gente. Para estar compartilhando o conhecimento dele conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento incrível de aprendizado, tanto para a gente quanto para vocês aí que estão nos assistindo. Ok, então vamos orar? Vamos ter um momento de oração, pedindo a bênção de Deus para esse tempo. Amém? Amém. Paizinho, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti por esse tempo, pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos e irmãs que tem dedicado esse tempo pelos domingos de manhã para aprender da Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre cada um deles, sobre cada um de nós. E Deus, que o nosso coração e a nossa mente venham estar preparados, Senhor, nesse momento, para receber o ensino da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar tudo isso que será ministrado a nós, para que possamos, Senhor, ter uma vida de excelência diante da Tua presença, uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém e amém. Ok, queridos? Então agora vamos ficar aí com o pastor Pedro, que vai entrar agora aí para dar aula para a gente. A gente já fez a introdução na semana passada. Na próxima semana a gente volta aí, começando, né, aqueles 6 pontos do livro de Levítico que a gente colocou, que nós vamos estudar, ok? Graça e paz do Senhor Jesus. Ficamos com o pastor Pedro. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Bom dia, bom domingo. A pedido do pastor Fábio, como vocês já sabem, porque domingo passado ele falou sobre isso, cá estou eu para contribuir um pouquinho com o estudo que vocês estão fazendo do livro de Levítico. Eu pensei nessa contribuição em fazer, como ele sugeriu, uma espécie de introdução, não propriamente ao livro em si, mas algo que possa falar para vocês do valor e da importância que esse livro da Bíblia, da Palavra de Deus, tem nos dias de hoje e terá sempre, porque a própria Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a Palavra de Deus não há de passar, né? Ela é eterna, ela é permanente, e não só o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento, e especialmente no nosso caso, o livro de Levítico, que é o objetivo do estudo da escola ministerial nesse momento. Então, como eu disse, eu vou fazer algumas colocações tentando passar para vocês a importância que eu vejo para o livro de Levítico nos dias de hoje, especialmente, né, para a igreja do Senhor Jesus, para a história da salvação, inclusive. Portanto, eu queria que você, que deve estar com a sua Bíblia em casa, nos acompanhasse na leitura do texto que eu considero um texto áureo, digamos assim, do livro de Levíticos, um dos, mas realmente tem nesse texto o assunto, o enfoque maior, no meu ponto de vista, que o livro de Levítico tem. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, os dois versículos, dizem assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, como eu sou santo. Levítico tem 2 pontos fundamentais, já colocados pelo pastor Fábio naquela introdução do domingo passado. Dentro da divisão do livro, há 2 pontos que são centrais.
O primeiro deles é a sessão que trata do dia da expiação, que é o capítulo 16. E a outra, vem logo a seguir, é a sessão que trata do Código da Santidade, que vai do capítulo 17 ao 26. Esses dois assuntos, essas duas sessões do livro de Levíticos, têm ou contêm o coração deste livro. E os assuntos principais, num certo sentido, deste livro. Então, se você estava na aula de domingo passado, ouviu o pastor Fábio dividir o livro em 6 partes. As instruções para o sacrifício, do primeiro capítulo ao 7º, a ordenação do sacerdócio de Arão, do capítulo 8 ao 10º, as instruções sobre o que é puro e o que é impuro, do capítulo 11 ao 15º, depois o dia da expiação, no capítulo 16, o código de santidade, do capítulo 17 ao 26, e finalmente um apêndice, que é o capítulo 27, que tem o assunto dos votos. Esta é a divisão natural deste livro, sobre quem o escreveu, quando foi escrito, e toda essa discussão mais crítica o pastor Fábio já colocou, e eu não vou entrar nisso porque vocês já viram isso, né? Mas eu queria agora ler também com você em Provérbios, capítulo 20, no versículo 15, Provérbios 20, 15, que diz assim: há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Esse eu acho que é o verdadeiro objetivo do estudo da Palavra de Deus e inclusive do livro de Levíticos. Mostrar que muito mais importante do que qualquer bem material, para nós, homens e mulheres que tememos a Deus e que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o importante é ter lábios instruídos, porque são joia preciosa. E a minha oração vai nesse sentido, nesta introdução, no sentido de que você aproveite o mais que você puder deste estudo de Levítico, para que dessa maneira você esteja preparado, preparada para poder dar razão da esperança que há em você, para qualquer um que venha perguntar, venha tirar uma dúvida, venha por mera curiosidade saber por que você é diferente. Outra coisa que eu queria também enfatizar ainda nesta introdução é o desafio que o pastor Fábio deixou, no sentido de que você faça a leitura do livro de Levítico. Não adianta tão somente ouvir as palestras, os estudos que ele e o Alain vão dar, mas é importante que você leia também o texto, né? E ele nos provocou a você e a mim, a lermos o livro de Levítico dentro dessa divisão. Procure ler de uma sentada, do 1º ao 7º capítulo, depois do 8º ao 10º capítulo, depois do 11º ao 15º e assim por diante, obedecendo essa divisão que o livro tem. Porque assim, conforme for acontecendo os estudos, os comentários, você vai ter isso bem fresquinho na sua mente e você vai poder aproveitar muito melhor do estudo para o seu crescimento espiritual. Uma outra coisa que eu queria também nesta introdução colocar é o fato de que eu mesmo já ouvi muitas vezes ao longo do meu ministério pessoas comentarem, até com certo desdém, né? Comentarem que o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, estão ultrapassados, estão antiquados, tanto na linguagem quanto nos assuntos. A maioria das vezes é genealogia para todo lado, é sacrifício de carneiro, de bode, de boi, tanta coisa que não tem nada a ver conosco mais esse texto, ou esses livros do Antigo Testamento, em especial o Pentateuco. E o que eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que a Palavra de Deus é um todo.
E como tal, não há livro mais importante ou menos importante do que o outro. De capa a capa, ela é a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, que penetra fundo, né? Que faz divisão entre alma e espírito, que revela os propósitos do coração, né? E isso em todos os livros. Levítico também não é diferente, porque aquilo que o livro de Levíticos trata surge ao longo do Antigo Testamento, em outros livros do Antigo Testamento, é reafirmado ali e também é reafirmado no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu queria ler com você um texto mais que diz algo nesse sentido que eu considero importante, que é 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. É muito conhecido esse texto e ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Percebeu? Toda a Escritura. Parece-me que o apóstolo Paulo já estava enfrentando, na época dele, esse tipo de comentário com relação ao Pentateuco, com relação a muitos dos livros do Antigo Testamento. Então, pense bem nisso e utilize isso na sua vida toda. Nesse mesmo sentido, eu queria ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Lucas, capítulo 4, 16 a 21. E diz assim esse texto: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Na minha tradução aqui, a palavra escritura está com E maiúsculo. E é isto exatamente o que eu quero chamar a sua atenção. Jesus valorizou o Antigo Testamento. E citou, não só aqui, onde ele diz que a profecia lida se cumpria nele, mas ele citou em muitas ocasiões, ele citou passagens do Antigo Testamento. Até, inclusive, uma do livro de Levíticos. Se você quiser ir comigo para Mateus, capítulo 22, versículos de 36 a 39, você vai perceber essa citação que Jesus faz do livro de Levítico. Foi quando lhe perguntaram assim, no versículo 36 de Mateus 22, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E ele acrescenta espontaneamente, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, eu acho que não é demais enfatizar essa realidade de que Levítico, como qualquer outro livro do Antigo Testamento, é muito importante, porque trata, inclusive, de toda a questão do sacrifício do Senhor Jesus, tipificado naqueles animais e naquele ritual. E é exatamente com relação a essa tipologia, essa
essa transposição aí em Jesus que você vai estudar com o pastor Fábio e com o Alan. Mas eu queria ler mais um texto, Mateus, também, capítulo 5, versículo 17, onde está escrito o seguinte, 5 de Mateus, do versículo 17 em diante, ele diz assim, olha o que Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É muito importante um texto como este para você perceber e não entrar na conversa daqueles que muitas vezes visitam você na sua casa, querem fazer estudo bíblico com você e vão provar que Jesus não era Deus, era um Deus como tantos outros e que o Antigo Testamento é muito importante, que seguir a lei do sábado e outras coisas mais, e cuidado com tudo isso que é dito por aí. Ou, por outro lado, aqueles que tentam desvalorizar, diminuir a importância de qualquer texto da Palavra de Deus. Isso não é válido mesmo. Finalmente, um texto que também me veio à mente e que eu queria compartilhar com vocês nessa introdução do estudo ao livro de Levíticos, ele fica em João capítulo 1. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 29 a 31, diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eis o Cordeiro de Deus. Durante séculos, os seres humanos, os homens e mulheres lá de Israel, foram até o templo, levando um cordeiro, levando um animal, para que se tornasse o seu substituto, fosse sacrificado em seu lugar. Agora, quando Jesus surge, João diz, aqui está o Cordeiro de Deus. Este é o que Deus providenciou. E o Cordeiro de Deus foi dado uma vez por todas, diz Hebreus. Portanto, não é só os evangelhos que falam ou citam ou se referem a Levíticos. Também, se você quer compreender o livro de Levítico perfeitamente, profundamente, terá que ler o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Ali, então, é feita toda uma comparação entre aqueles sacrifícios, a razão de ser deles, a ineficiência deles, porque não é sangue de bodes, de bois que nos perdoa de pecados, segundo Hebreus, mas o sangue de Cristo que morreu por nós. Então, procure prestar atenção a esse estudo, aprender com o pastor e o Alan e fazer disso algo que vá dar sentido à sua vida. Eu queria concluir essa nossa introdução, que é breve, com um outro texto, também muito importante. 1 Pedro, finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Olha só o que diz Pedro nesse texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos dar uma pausa aí no versículo 16, porque é exatamente Levíticos que o nosso querido Pedro está aqui citando. A santidade requerida de cada um de nós que conhece, teme e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está calcada no fato de que nós adoramos a um Deus que é santo. E Ele exige que nós também sejamos santos. Então faça isso. Aproveite esse estudo. Foi um prazer e uma alegria participar com você, dando essa paulazinha curta. Aproveite esse estudo. Bom, eu espero que tenha sido para você um momento incrível, né? Para a gente também foi um momento especial de aprendizagem, né? Deus com certeza atendeu as expectativas do nosso coração e que você procure continuar estudando, lendo o livro de Levítico, analisando, olhando ali as passagens no rodapé para fazer o link com o Novo Testamento, porque isso é muito importante. Isso aí. Bom, vamos agradecer a Deus, vamos orar para a gente poder encerrar. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por esta aula, Pai. Que todos os ensinamentos, tudo aquilo que foi falado, penetre, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, para que nós tenhamos uma vida de retidão diante dos Teus olhos, ó Pai. Queremos aprender cada dia mais e mais da Tua Palavra, queremos ser cheios do Teu conhecimento, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo e que as nossas obras, Senhor, que o nosso testemunho confirme tudo aquilo que o Senhor já tem liberado e tem ministrado sobre as nossas vidas. Eu te peço agora para que Teu Espírito Santo, para que a Tua bênção, Senhor, alcance cada casa, cada família, cada pessoa que nos assiste, que nos assistiu, Pai, que o Senhor derrame mesmo a Sua bênção sobre essas famílias e sobre esses lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos, então semana que vem nós continuamos com a nossa aula. Lembre o que eu falei na semana passada. Você precisa ler o livro de Levítico para a gente poder fazer esse link com o Novo Testamento. Sem a leitura vai ficar difícil da gente ter uma melhor compreensão do livro e das profecias, né, vamos dizer assim, que estão no livro de Levítico. Amém? Também quero te lembrar que hoje, às 18 horas, temos o nosso culto, também às 20 horas o nosso culto. Vamos estar aqui junto para adorar, para celebrar ao Deus dos céus. Na quarta-feira às 20 horas também, como você sabe. Ok, queridos? Vamos então receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.